conosco. Então, falando em monstro, tenho um profundo respeito por ele, ele sabe muito bem disso. Disse isso na Rádio 98 ontem, repito aqui. Ah, vai rasgar seda para o Luxemburgo? Não, porque quando teve que criticar, eu já critiquei. Eu entendo que, se não fosse pelo conhecimento dele de vestiário, se não fosse pelas exigências dele, que nem todas foram cumpridas, eu acho que o Cruzeiro estaria hoje numa situação, mas assim, desesperadora. Quero saudar o técnico Vanderlei Luxemburgo, agradecer a presença aqui nos Donos da Bola, Vanderlei Luxemburgo. E eu já vou emendar uma pergunta para você, que às vezes até a gente se incomoda tanto com um excessivo número de perguntas repetidas no mesmo sentido. O Vanderlei Luxemburgo tornou-se uma figura importante, pelo menos para mim e para boa parte da torcida. O que falta definitivamente para que você venha e fale para o seu torcedor, se é para o bem de todos e felicidade geral da China Azul, diga ao povo que fica o Vanderlei. Um abraço, obrigado. Um abraço, é um prazer falar com você. Você sabe que é o segundo programa que eu participo aqui, né? O primeiro foi minha amiga Dimara, né? Que trabalhou comigo aqui. O segundo é você. Eu estou participando. É um prazer muito grande falar com você e as pessoas falando aí que vai alisar o Luxemburgo, muito pelo contrário. Você é profissional e um dos melhores que tem que perguntar a pergunta. Pergunta com educação, perguntando tudo que tem, ela cabe sempre, né? E você sempre me tratou com muito respeito à educação, então cabe, não tem problema nenhum. As pessoas confundem muitas coisas, né? E você não é bandeira branca não, mas pelo contrário, você chega até pesado. Agora, com respeito à renovação, né? É aquele negócio, diga ao povo que fica, independência ou morte, essas coisas, né? A gente está conversando e acertando detalhes, né? Para definirmos a próxima temporada. Não é uma definição fácil, porque o Cruzeiro está num momento de transição de clube para empresa, né? Então, como é que vai ser feito o contrato, como é que até onde vai ser clube, até onde vai ser empresa, quando nós vamos tornar só empresa. Então, tudo isso está sendo discutido, com calma, com tranquilidade, mas está caminhando muito bem. Oi. Bom, está caminhando muito bem. Pera, antes de passar para o CJ e para o Gomide. Bom, está caminhando muito bem, Vanderlei, mas se o projeto... Bom, assina o registro, o projeto muda, mas pelo menos o que tem de informação é que a coisa mudaria a partir de abril ali e tal. Como é que seria decidido agora se o investidor ainda não assinou? Ou seja, há possibilidade de que amanhã um investidor chegue e diga, não, eu não quero o Luxemburgo, eu não quero, caso o Alexandre Matos seja confirmado, eu não quero o Alexandre Matos. Existe essa possibilidade? Esse é um dos pontos que está sendo discutido, ou o investidor do clube está mais próximo do que a gente imagina, Vanderlei? Olha, existe essa possibilidade, né? Se um clube for vendido para alguém que não quer nem se o caso do Alexandre acertar e o Luxemburgo, é um direito que tem quem compra a empresa colocar os profissionais que achar que devam colocar. Mas, pelo que eu tenho sentido, está caminhando tudo dentro de uma situação em que nós estamos fazendo um planejamento já está todo, inclusive já está todo pronto, né? Estamos fazendo, não, já está todo pronto, que é uma obrigação minha, profissional, né? Já avisando a próxima temporada. Agora, esses pontos todos são pontos que você tem que estar prevenido, estar com tudo acertado. Olha, vai acontecer isso até dezembro, vai acontecer até janeiro. Você falou um ponto importante, está em transição. Quando vai ser constituída, quando vai poder realmente a empresa chegar e tomar conta, a partir de quando? Até lá, como vai ser? Então, nós sabemos que você exigiu o pagamento em dia. Se eu não exigisse o pagamento em dia naquele momento, como o Cruzeiro está vivendo um momento muito de instabilidade, funcionários, jogadores, tinha que criar um ambiente novo, um ambiente confortável, um ambiente de alegria. Então, era importante os jogadores receberem, os funcionários, principalmente receberem. A preocupação minha era maior com os funcionários, porque ganham muito pouco. Aí nós conseguimos, como você falou, contornar a situação e fomos tirando o time da 19ª colocação, fomos subindo. Aí nos jogos importantes, que era aquele jogo que você podia passar,
de repente, para uma fase diferente, para já encostar no grupo de cima, nós não conseguimos ganhar, né? Então, a manutenção, como você falou, na segunda divisão foi uma conquista ruim, mas foi uma conquista de manter. Agora, ano que vem, nós temos a obrigação de fazer um time competitivo, um time que vai entrar na competição para subir, não vai participar da competição. O Cruzeiro é um dos favoritos, tem que ser um dos favoritos a subir. Esse é o ponto mais importante, tem que ser dito, entendeu? PJ. Luxemburgo, CJ, prazer falar contigo. Acho que faço minhas palavras do Everton. Você é um personagem importantíssimo para o futebol e não é porque a gente está na sua frente, porque a gente já falou isso aqui por diversas vezes. Acho que o seu currículo, suas conquistas respondem por si só. E é muito legal ter você com a gente aqui e eu vou pegar um pouquinho a carona nessa sua resposta aí. É óbvio que se fôssemos perguntar mais vezes ou fazermos mais perguntas aqui, ia ser sobre a sua permanência. É o que o torcedor para a gente na rua, é o que o torcedor quer saber na rede social. Hoje, quando a gente fez a abertura para a pergunta, todo mundo querendo saber da continuidade. Por quê, Vanderlei? Porque dá medo de repetir o filme, sabe? Ano passado foi isso, essa trocação de técnico, de diretor, atraso salarial, aí o filme se repete em 2021. O torcedor tem muito medo disso e eu acho que a sua permanência dá uma segurança para ser algo ou traçar um caminho diferente. Mas, diante da sua resposta para o Everton, e até em cima disso, você acredita que esse elenco, os jogadores que aí estão, tivesse o salário em dia desde o início, uma situação mais tranquila extra-campo, tecnicamente, esse time teria o acesso, Vanderlei? Boa tarde. Boa tarde, um abraço, prazer falar contigo. Com relação vamos voltar de novo, a renovação, eu quero, porque eu acho que é um trabalho gostoso de fazer, um clube que me deu muita coisa e é uma conquista importante você trazer o Cruzeiro de volta para a elite do futebol brasileiro. Não quero ficar só esse ano, não. Essa é uma negociação que está sendo colocada. Eu quero trazer o Cruzeiro para a elite do futebol brasileiro ano que vem, a primeira divisão, mas no próximo ano ele já tem que entrar para a elite do futebol sul-americano, ou seja, já tem que estar numa Libertadores, já tem que estar disputando grandes títulos e participando para competir e ganhar. Acho que esse é o projeto que tem que ter no Cruzeiro. Não adianta pensar no Cruzeiro, está no brasileiro só para participar. E aí, vai ganhar ou não vai ganhar? Vai adquirir vaga para Libertadores ou não vai adquirir vaga para Libertadores? Tudo isso é uma coisa que leva, nesse primeiro ano não consegue. Mas no segundo, até consegue através da Copa do Brasil, quem sabe? Essa é uma da ideia que eu tenho. Montar um time competitivo em que você possa chegar na Copa do Brasil e brigar por uma Copa do Brasil. O time é copeiro, o clube é copeiro, o clube é acostumado a ganhar, são 2 jogos. Então a gente já pensa em avançar. Quem sabe você não adquire o direito de estar numa Libertadores, já antecipando etapas para a próxima temporada ganhando uma Copa do Brasil. E com respeito a pergunta, me perdi, porque o Covid me deixou algumas sequelas. Sabe qual é a sequela? Se eu saio de um raciocínio, para eu voltar é complicado pra caramba, cara. Entendo perfeitamente. Foi sobre o quê? Entendo perfeitamente, porque tive o mesmo sintoma, tive a mesma coisa. Ainda falei com o Everton isso outro dia. Falei, cara, às vezes perco o raciocínio, também tem isso. Na verdade, sobre... impressionante, cara. É absurdo. É impressionante. Apaga, acontece, né, Vanderlei? do nada. Apaga do nada. Nada. Eu sei, cara, eu sei, exatamente. Tive em setembro do ano passado e passo por isso corriqueiramente. Me perdoe, eu ainda tive uma coisa pior ainda, porque eu vou ter que fazer uma cirurgia da vista, porque o corticoide que nós tomamos com o Covid afetou a minha catarata. Então, eu vou ter que fazer uma cirurgia na vista para poder ajeitar a coisa aqui. Entendi. Na verdade, era sobre salários, assim, porque muito se fala na qualidade técnica do seu elenco. Mas você acha que com os salários em dia, isso aí brigava lá em cima? Esse time aí brigava lá em cima? Olha, você não resta dúvida de que é uma obrigação do empregador pagar os seus funcionários em dia. Vocês estão aí, vocês querem receber em dia, não tem como ser diferente. Você cria um ambiente propício, né? Talvez não o salário, mas eu ter chegado um pouco antes, né, para poder eu conhecer o elenco, porque às vezes eu também me equivoquei em algumas coisas. Você acha que eu sou o dono da verdade? Não. Eu me equivoquei em algumas coisas por não conhecer. Você conhece futebol? Conheço futebol. Mas alguns jogadores eu não conhecia
como é que ele se posicionava, qual o rendimento que ele podia ter dentro do jogo. Então, foi algumas surpresas que eu acreditei, elas não aconteceram. Mas eu acho que não a respeito de salário, porque senão você vai dizer, o jogador é mercenário. Aí não é isso, não. Até porque eles treinaram pra cacete, com o salário atrasado e corresponderam. Depois que o ambiente ficou favorável, aí nós fomos crescendo, obviamente. O ambiente muda, o ambiente ruim, você não consegue produzir. Mas eu acho que se eu tivesse chegado um pouquinho antes, né, eu acho que nós teríamos, nas últimas rodadas, nós estaríamos brigando ali para subir, porque tem equipes com um elenco bem inferior ao nosso, que conseguiram chegar mais na frente. Só um detalhe, que é muito importante dizer, Everton, dizer para vocês aí da mesa, existe uma diferença muito grande de você falar assim, mas o Goiás chegou, eu não sei, sem querer denegrir a imagem de ninguém, o CSA chegou, o CRB chegou, agora o Avaí chegou. Espera aí. A camisa do Cruzeiro, a história do Cruzeiro, ela é muito pesada, é muito bonita e muito pesada vestir essa camisa. Se você pegar o time do CRB e colocar jogando aqui no Cruzeiro, eu não sei se ele teria o mesmo rendimento que ele teve sendo no CRB, com todo respeito ao CRB. O Cruzeiro, a cobrança é muito mal. Vocês vão para a televisão e todo dia vem cobrança, e é assim que funciona. Então, essa camisa é muito pesada. Não estou denegrindo a imagem de nenhum clube. Eu estou falando do Cruzeiro. É complicado aqui. Aqui tem que ter personalidade para jogar aqui. Wanderlei, boa tarde. Prazer em tê-lo conosco aqui nos Donos da Bola. Oficialmente, a temporada 2021 do Cruzeiro acaba quinta-feira, no apito final, na partida contra o Náutico. Dia 26 de novembro, podemos dizer que começa oficialmente a temporada 2022 do Cruzeiro, pensando justamente nesse objetivo que você destacou, que é ser um dos favoritos ao acesso no próximo ano na disputa da Série B. Eu não estou dizendo já imediatamente no dia seguinte, né? Mas quando se fala em planejamento, você citou a questão do transferban depois do jogo contra o Sampaio Corrêa. O técnico, ele precisa ter um elo entre ele e a presidência, entre ele e outros dirigentes do clube, ou estabelecer uma relação bem próxima com o diretor e os dois já terem ali noção do que fazer para a temporada seguinte. Por exemplo, um jogador que você tenha assistido na Série B e tenha lhe chamado a atenção, a gente sabe que os técnicos conversam com os jogadores, liga para algum jogador falando, gostei do seu futebol, como que você está para a próxima temporada. Nós sabemos que isso é algo comum no futebol, não é questão de aliciar o jogador. Porque você gostou, entrou em contato, o que você acha de jogar no Cruzeiro? São coisas que acontecem em todos os clubes. Só que você fica meio de mãos atadas, porque com quem que você vai conversar sobre 2022? Como tem sido essa questão? Esse vácuo que existe, talvez, não tem esse elo entre você e talvez mais pessoas que possam falar mais de futebol contigo. Tem um elo sim, e essa reunião, a pergunta foi bem importante, porque tem o Argolo e tem o presidente direto comigo, conversando sobre o Ricardo Rocha. O Ricardo Rocha, Argolo, e o presidente e nós conversando, e a reunião girou em torno, se você quer saber, e talvez seja até a primeira notícia que eu vou dar sobre isso aí, o planejamento está todo pronto, inclusive com os jogadores que vão ficar e os jogadores que vão sair e jogadores que já estão na lista sendo contatados para a gente poder caminhar. Já tinha alguns jogadores que nós estamos ligando, que nem você falou, ligando, você quer vir para cá, você quer ir para lá, te interessa vir para cá, não interessa? Tudo isso está sendo encaminhado. Quando eu falei do transferban, da importância do transferban, é porque você tem que estar livre no mercado, né? No mercado para você poder, o jogador, olha, vamos lá, o Cruzeiro realmente vai se transformar em empresa, o Cruzeiro vai pagar o transferban, vai isso aqui. Então, o transferban é importante. Agora, o Cruzeiro está correndo atrás de fazer isso, está correndo atrás. As coisas estão caminhando no sentido de transferban, contratação de jogadores, pré-temporada, dispensa de jogadores, está tudo sendo feito, elaborado, já está elaborado isso, e é só questão de terminou, já está caminhando, entendeu? Eu não posso falar, chegar aqui lá, não está caminhando, não, já está caminhando há mais de uma semana, há mais de 10 dias atrás, nós estamos caminhando, já montando a temporada seguinte.
Vanderlei, diante da sua resposta, eu me sinto até na obrigação de fazer uma pergunta. O Pedro Lourenço hoje é uma figura exponencial no momento do Cruzeiro. Sem o Pedro Lourenço, atualmente, o Cruzeiro sobreviveria? Qual a importância do Pedro Lourenço no processo atual do Cruzeiro? E aí falo Pedro, falo Regis Campos e outros apoiadores. Mas qual a importância do Pedro Lourenço? E outra coisa, das exigências que você fez logo que foi contactado e que não foram cumpridas, e obviamente que você ficou decepcionado com isso. As exigências atuais para a sua permanência, elas foram tratadas só com o presidente Sérgio Santos Rodrigues ou diretamente com Pedro Lourenço também? Everton, mas quais as exigências que eu pedi que não foram cumpridas? Salários em dia, por exemplo? Os salários ficaram em dia. Botaram uma parte quando eu cheguei, depois colocaram outra parte e colocou em dia. Mas e por que os jogadores fizeram a paralisação, então? Foi bem antes. Foi antes de fazer a segunda parte que não completavam. Aí depois completou tudo, o pagamento ficou dos funcionários e dos atletas, todos eles totalmente regular, sem nenhum atraso. Entendeu? Por isso que eu falei, qual foi a exigência que não foi cumprida? Ela não foi cumprida toda de imediato. Quando eu cheguei, houve pagar os atrasados, alguns meses atrasados. Na sequência, houve a necessidade de fazer mais um aporte do Pedro, eu vou falar sobre ele, para que pudesse zerar a pedra com os funcionários, que é muito importante, e os jogadores também. Então, a casa ficou em ordem, entendeu? Então, por isso que eles cumpriram, conversamos, foi cumprido. O Pedro, hoje, quando você fala Cruzeiro, fala Pedro. Né? Não tem como você separar. Né? Então, acho o Pedro fundamental para essa recuperação do Cruzeiro, da sua história, né? Rebuscar, ocupar o espaço que sempre pertenceu ao Cruzeiro, de estar brigando por grandes títulos e com grandes jogos, revelando jogadores. A história do clube é muito bonita. Então, o Pedro faz parte disso aí. E sem o Pedro, obviamente, que dificulta um pouco por a paixão dele, a participação financeira dele com patrocínio. Eu não tenho obrigação de usar o BH aqui, não tenho nenhuma obrigação. Não tem nenhum contrato comigo, com o Pedro, que eu tenho obrigação de usar. Mas eu acho que eu, como empresário que sou na minha vida pessoal, eu acho muito importante o Luxemburgo, que está aqui no Cruzeiro, que o Pedro pediu que eu viesse para cá, não tem por que eu não usar a marca dele, expondo a marca dele. Eu acho que é uma obrigação minha como amigo e é uma obrigação pelo que ele representa para o clube, independente dele ter feito um contrato de exposição de marca ou não. Não tem nada disso, é questão minha, pessoal, como empresário. Eu apareço toda hora na TV, então tem que aparecer o BH, que é o grande parceiro do Cruzeiro, entendeu? E ele, ensinando a tua pergunta, ele é uma pessoa extremamente importante porque ele não fala, ele não promete, ele põe dinheiro. Tem muita gente que fala, que promete, mas não põe o puto. Essa é a grande verdade. Vanderlei, eu preciso passar para o nosso... Desculpa, eu falei um palavrãozinho, mas é de vez em quando. Nada, mas eu falo piores aqui todo dia, sou repreendido pelos colegas, pela minha direção, mas Vanderlei, eu quando vim contratado, eu vim o combo não vive sem palavrão, Vanderlei. Se tiver aqui, eu contrato o Everton, aí se eu não puder falar palavrão, eu não aceito a proposta. Everton, eu acho você mó barato, porque a primeira vez que nós nos conhecemos, né? Não, pode falar tudo que você quiser, eu respondo tudo que eu quiser. Vai ser beleza, essa entrevista vai ser maravilhosa. Foi mesmo, rapaz, foi mesmo. A entrevista que a gente fez aí na Toca da Raposa, que aliás é um lugar que eu sou muito bem recebido. Foi maravilhosa porque você o cara pergunta, eu falei, foda-se, pergunta o que ele quiser, eu respondo o que ele quiser, tá tudo bem. É isso aí, isso aí. Eu convivo melhor no meio de quem fala palavrão, porque o palavrão liberta. O palavrão liberta. Rapaz, o palavrão, eu falo que o palavrão pertence ao futebol, rapaz. Não dá pra falar, por favor, vai aqui pro lado de cá, chega um pouquinho pra lá, chega um pouquinho pra cá, você marca ali, por favor, recua um pouquinho. Não dá, meu camarada, esse negócio não dá, não. E outra coisa, você sabe que eu sou dono de uma TV, né? Eu sou filiado de uma TV, né? Tem que mudar pra Band, mas tudo bem. Oi? Tem que mudar a bandeira lá pra Band, mas tudo bem. Então, lá o pessoal, nos programas lá, principalmente no telejornal, eles estão liberados, cara. Não tem essa coisa, não.
Povão mesmo, eles vão no povão mesmo. Não dá para falar com o povão sem ser o linguajar deles, não. Estão liberados. Não tem esse problema, não. Você cairia perfeito lá, você vai para Tocantins. Ô, Vanderlei, eu fico imaginando apresentando um telejornal na sua televisão. Muito boa noite, seus putos. Você seria sensacional. Gente, daqui a pouco eu vou passar pro Grita Torcedor, que tem perguntas de torcedores, mas umazinha só, eu prometo que é a minha última. Mas às vezes eu não cumpro também. Por que o Pedro Mesquita da XP que foi para Boston tratar com o Alexandre Matos? Por que não a Golo, Ricardo Rocha, o presidente? Por que o Pedro Mesquita da XP? Essa pergunta você tem que fazer ao Sérgio, porque eu também não sei. Eu não fui perguntado sobre isso aí. Então, quem pode te responder isso aí é o próprio Pedro Alexandre ou o Sérgio, presidente. Mas o Alexandre, caso venha para o Cruzeiro, você entende como uma medida correta, pelo que ele representa no meio do futebol, Vanderlei? Eu não tenho nenhum problema em trabalhar, porque eu trabalhei com o Brunoro, com Maluf, né? Que é um grande diretor executivo. Nenhum problema de trabalhar com o Alexandre, desde que se respeitem os espaços. Eu tenho discutido muito sobre a chegada do diretor executivo ao futebol, no sentido de que ele é o todo-poderoso. Peraí, mas todo-poderoso até onde? Como? A todo-poderoso. 9 treinadores passaram pelo clube onde ele é diretor executivo, onde ele contratou. Tem alguma coisa errada aí. Entendeu? Então, o diretor executivo tem que ter... que nem eu conheço, por exemplo, o diretor executivo trabalha paralelo com o técnico. Junto com o técnico, como eu trabalhava com o Maluf, trabalhei com o Brunoro, trabalhei com os grandes diretores da época. E com os que tenho trabalhado agora também. Seguinte, a parte técnica e a parte administrativa. Futebol é parte administrativa. Juntamos isso aqui, dá coisa boa. Ninguém está acima de ninguém. Nós temos que os dois trabalharmos no sentido de trazer o melhor para o clube, entendeu? Então, acho que a função que eu tenho falado constantemente, que é a obrigação do diretor executivo, ele está acima do técnico, ele manda... Não tem nada disso. Ele está junto com o técnico, como é na Europa, o planejamento técnico de equipe, isso tudo, passa pelo técnico e passa o diretor executivo para executar aquilo que está sendo feito. E não impede de que o diretor executivo dê uma opinião na parte técnica. Você acha que fulano pode ser contratado, Beltrano pode ser contratado? Sem problema nenhum, desde que nós estejamos afinados um com o outro. Eu não vejo nenhum problema trabalhar com o Alexandre ou com qualquer outro diretor. Até porque ele é muito bom, ele é um profissional que tem grandes conquistas, né? Então seria uma experiência boa e eu não vejo nenhum problema nisso, não. Muito bem, deixa eu só chamar o Grita Torcedor, porque agora o nosso telespectador também pergunta para o técnico Vanderlei Luxemburgo. Fala pessoal, tudo bem? Parabéns aí pelo programa. Parabéns aí, professor, por ter salvado o Cruzeirão cabuloso do rebaixamento da Série C. E minha pergunta é a seguinte: quero saber do professor se esse é o pior elenco que ele já pegou para treinar em toda a sua carreira. Um abraço, pessoal. Bom programa aí. Foi na canela, hein, Vanderlei? O profissional, porque esse daí ele não tem medo, não. Ele vem pá, na canela, cara. Assim, pessoal, eu já trabalhei na segunda divisão. Eu fui campeão brasileiro na segunda divisão com o Bragantino. Tá? Então, eu conheço muito bem essa divisão, uma divisão diferente, né? E o elenco que o Cruzeiro montou para essa temporada, se fosse um grande elenco, teria conquistado o seu objetivo, né? Então, é um elenco que faltou alguma coisa, é isso que nós temos que rever para a próxima temporada. Enaltecendo o empenho que eles tiveram, a dedicação que eles tiveram para conseguir, mas às vezes faltou algumas coisas que no jogo principal, nos jogos decisivos, nós não conseguimos avançar. PJ. Ô Vanderlei, a pergunta é até para entender e debater assim um pouco as suas escolhas. Por que não dizer aprender, né? Porque tem que aprender contigo. A verdade é que é fácil criticar, é fácil até discordar, mas são poucas as oportunidades que a gente tem e que eu tenho que te perguntar. Por que você escolhia escalar, colocar meias ou jogadores de meio nas laterais? E ali foi uma opção do Rômulo, foi uma opção do Felipe Augusto, sendo que você tinha
laterais de ofício, como Norberto, Cáceres, o próprio Jean Vitor. O que você queria, ou por que você optava em escalar esses jogadores? Que eu via muita gente criticando, e às vezes nós mesmos aqui criticávamos escolhas ou atuações, sendo que você tinha um lateral de origem e você optava por jogadores de meio. Será que esse lateral de origem era melhor do que o de meio? Esse é o questionamento que a gente tem que fazer. Bem claro, eu sou bem objetivo. Sim, sim. Vocês não estão no dia a dia aqui para vocês saberem como é que funciona a coisa. Eu não sou maluco de pegar um Rômulo, botar na direita, tá certo? E deixar. Então, você tem que perguntar o seguinte, por que ele fez aquilo ali? Será que o lateral que é de ofício, ele dá a resposta que tem que dar como lateral? Entendeu? Essa, para mim, é a grande questão. Se eu fiz alguma coisa ali, eu não sou maluco, não sou doido, é porque alguma coisa tinha que ser feita. Gomides. Ô Vanderlei, até seguindo um pouco nessa esteira da pergunta do CJ, e aí pensando mais em 2022, né? O que a gente pode... É claro que são muitas indefinições, como você falou desse cenário da transformação do clube em SAF, ainda há o impedimento de contratação de atletas por conta do transfer ban, mas num cenário positivo, né? Vamos traçar dessa forma. O Cruzeiro de 2022 com o Luxemburgo, ele será... Quanto diferente ele será desse Cruzeiro da Série B, que você pegou lá na zona do rebaixamento, tirou o risco de um possível novo descenso? O quanto será diferente? A forma de jogar, a característica dos jogadores, o planejamento passa por isso também, um time mais agressivo, enfim? Olha, você falou nós estávamos na zona de rebaixamento quando eu cheguei aqui, na 19ª colocação, eu acho. E a minha preocupação era sair dali. Sair, porque o Cruzeiro não está acostumado a ficar nessa zona de rebaixamento, mas ainda mais para a terceira divisão. Se nós chegássemos no finalzinho ali, como chegamos, no jogo importantíssimo nosso foi o jogo contra o Londrina, porque ali nós botamos uma distância e ficamos com uma gordura para queimar. O Cruzeiro não está acostumado a conviver aquilo ali, naquela zona. Então, alguns clubes estão acostumados na segunda divisão, eles sobem, descem, sobem, descem, sobem, descem, né? Então, eles estão acostumados, sabem como viver ali. O Cruzeiro do ano que vem tem que ser um Cruzeiro que vá ser montado para subir. Ele não vai ser montado para tentar subir. Tem que ser um Cruzeiro que vá subir. Nós vamos colocar o subir, nós temos 6 equipes que vão brigar para subir. O Cruzeiro está ali entre as 6 equipes que vai lutar para subir. É uma das equipes que vai estar como uma das favoritas a subir. Não abro mão disso. E um Cruzeiro que seja técnico, eu digo, um Cruzeiro de primeira divisão, técnico, que o time tem que ser técnico, mas que seja competitivo como é a segunda divisão. A divisão não é só questão técnica. A segunda divisão, ela é competitiva, ela é diferente. É pegado o jogo todinho, é porrada o jogo todo. Teve um jogo Náutico e Cruzeiro que a porrada comeu. O juiz era o que apitou ontem, agora apitou... Não foi. Apitou um jogo ontem, Guarani. Guarani, Goiás. Guarani, Goiás. O Marcelo Lima Silva, né? Não, foi o Marcelo Lima Silva, foi o Marcelo, que apitou nós e Náutico. Deixou a porrada cantar, meu camarada. Não tinha esse negócio, não. Então nós tínhamos que jogar da forma como é a segunda divisão. Mas só que eu quero um Cruzeiro de primeira divisão, entre aspas, jogando a segunda divisão. Porque eu não vou conseguir montar o Cruzeiro dos sonhos. Até porque o Cruzeiro está no momento de transição financeira, né? Para poder contratar. Então, a gente tem que montar um Cruzeiro competitivo, com qualidade, mas, acima de tudo, que seja um time extremamente competitivo, que a torcida olhe para ele e fale assim, eu confio nesse time para subir. Falando em confiar nesse time para subir, Vanderlei, se hoje você tivesse que fazer uma avaliação do seu trabalho, de tudo que você implantou dentro do clube, porque nós estamos vendo um Cruzeiro que fez uma campanha em 2021 inferior, pior que a campanha de 2020. Você traria para você uma parcela maior de responsabilidade? Você levaria uma parcela maior à direção que contratou mal? Onde está o problema? Onde esteve o problema para o Cruzeiro, mesmo com o experiente Vanderlei Luxemburgo, ter feito uma campanha pior do que a do ano anterior? Não, assim você me dá pancada demais. Você poderia falar assim... Você poderia falar isso se eu tivesse do início da temporada até o final, aí eu te daria toda a razão.
Mas você falar que em 20 jogos é a pior campanha do que... Você está me colocando, né, assim, no geral, né? Eu acho que você não deveria fazer assim. Você deveria fazer então eu vou refazer. Uma maneira diferente, né? Então tá, então eu vou refazer. Então eu vou refazer. Vanderlei, qual a avaliação do seu trabalho? Qual a sua parcela de culpa no período onde você chegou e atuou? Do período que você chegou até agora, qual a sua parcela de culpa? A parcela de culpa da diretoria, a parcela de culpa dos jogadores pela campanha ruim, enfim. Bom, vou ser bem sincero, você sabe que eu não tenho papo na língua, né? Você já me entrevistou. A primeira na entrevista nossa foi maravilhosa, porque dessa forma. Bem prático, meu trabalho foi ótimo, porque senão o Cruzeiro ia para a 3ª divisão. Essa é a grande verdade. É isso aí. Por isso que... Ô, pai, temos uma outra aí de torcedor? Então, muito bem. Essa vem com massagem para o Vanderlei. Você me permite, eu fui bem curto, porque não adianta alongar de você ficar jogando conversa fora. É isso, tá? é isso. Eu peguei e você foi bem prático quando você falou. Nós tínhamos um time, se fosse melhor, teria brigado diferente. Então, eu acho que o meu trabalho foi excelente, porque eu consegui tirar um time na 19ª colocação e todo mundo só falava em descenso. Em momento algum eu falei em descenso, só falava que eu queria ir para cima e tirei o clube lá de baixo e botei o clube brigando lá em cima, por alguns momentos brigando até para poder entrar no grupo de cima. Mas não consegui. Então o trabalho foi muito bem feito porque eu consegui manter o Cruzeiro na 2ª divisão. Muito bem. Agora mais uma pelo Grita Torcedor aí, Renatão, para encerrar. Fala, Everton. Boa tarde ao CJ, ao Gomide, a todos os amigos aí que estão assistindo Donos da Bola. Um grande abraço ao professor Vanderlei Luxemburgo. Primeiramente, a oportunidade de agradecê-lo por tudo que ele fez e vem fazendo pelo Cruzeiro. E a minha pergunta é a seguinte: quando ele aceitou o convite para treinar o Cruzeiro, se ele imaginava que seria tão difícil essa caminhada para volta da elite na Série A. O Cruzeiro é um time gigante, a gente não tem dúvidas disso, mas eu queria que ele falasse um pouquinho de o que motivou a aceitar novamente o Cruzeiro na sua carreira. Grande abraço a todos aí, uma boa tarde. Pois não, Vanderlei? Oi. Você conseguiu entender a pergunta? Consegui. Então, por favor. O que me motivou é que o Cruzeiro me deu uma tríplice coroa, né? Foi muito importante na minha vida profissional. E eu vendo o Cruzeiro aí amargando, capengando no sentido de caminhar, né? Não conseguia caminhar. E eu achei que com a minha capacidade profissional eu poderia contribuir para que nós pudéssemos fazer com que o Cruzeiro almejasse e alcançasse essa 1ª divisão, mas ela se deu muito difícil, ela ficou muito difícil de nós conquistarmos, né, esse acesso. E é bem prático de analisar isso. É só você pegar os jogos decisivos que nós tivemos, que ali você faria a diferença: CSA, Botafogo, CRB, né, Goiás, algumas equipes que era confronto direto. Avaí, que foi o último jogo, aquele que nós perdemos lá. Nesse confronto nós deixamos a desejar, entendeu? Então eu vinha ao Cruzeiro achando que eu poderia colaborar muito para que o Cruzeiro pudesse realmente brigar pelo acesso. Mas quando você começa a trabalhar, aí você começa a ver se você consegue ou não consegue. Eu comecei a observar que seria muito difícil a gente chegar ao objetivo que a torcida tanto almejava, que era o acesso à 1ª divisão. Então, o que eu fiz? Eu puxei o freio de mão e falei: eu tenho que ficar aonde não aconteça nada de grave com o Cruzeiro, para que possa planejar a temporada seguinte para aí sim brigar pelaquilo que a torcida merece. Mas eu vim para cá achando que eu realmente conseguiria ajudar o Cruzeiro. Eu só pude ajudar. E você falar assim: poxa, Lúcia, você falou que teu trabalho foi excelente mantendo o time na 2ª divisão. Isso é muito pouco para o Cruzeiro e para um profissional como eu. Mas foi o que pôde ser feito nessa temporada. Então, eu também me sinto responsável de não conseguir o acesso, da minha parte.
Mas é muito pouco, mas muito pouco mesmo quem trabalha no Cruzeiro, o torcedor cruzeirense, o dirigente do Cruzeiro, achar que manter um time como o Cruzeiro, um clube tão grande desse, manter na segunda divisão, é uma conquista. Não, foi o que pôde ser feito. Agora temos que melhorar para o ano que vem diferente. Porque isso foi muito pouco e eu falo assim, eu me sinto, pela minha história profissional, falo, caramba, porra, eu não consegui, poderia ter feito. O que eu poderia ter feito diferente? Fico buscando. Então, o que pode ser diferente é nós criarmos um elenco totalmente diferente para a próxima temporada, para nós almejarmos o acesso à primeira divisão. Encerrar com você, agradecendo ao Bruno que está aí com você, agradecendo ao Olivério, ao Lordelo, o pessoal da comunicação do Cruzeiro. Muito obrigado por ter atendido ao nosso chamado, ao nosso convite. Duas para fechar, Vanderlei. O torcedor que está ligado agora, no mundo inteiro. Posso fazer uma pergunta? Pois não, Vanderlei. Por que você está dando de lado igual pipa? Eu estou dando um chimbre para o lado esquerdo aqui, Vanderlei. Eu tenho que fazer uma cambagem. Eu estou dando um chimbre para o lado esquerdo, eu não sei o que é isso, mas é um trimelique. Até no meu casamento eu entrei meio dando de lado, a minha esposa falou, o que está acontecendo? Está pesando para o lado esquerdo? Eu não sei exatamente o que é, mas está pesando. Ô Vanderlei, o que eu preciso perguntar a você, para fechar com você, são duas perguntinhas e respostas rápidas e curtas. A primeira delas, o torcedor do Cruzeiro que está ligado agora, ele pode esperar um time mais cascudo e mais experiente para a próxima temporada, um time mais jovem? Arthur, Marco Antônio, Matheus Pereira, Adriano, Nonoca, ou um time mais cascudo, de jogadores mais experientes? É a primeira. A segunda, que dia que você assina e anuncia a sua permanência? Cascudo com mais jovens. Cascudo, tem que ter jogador de cascudo e mais jovens, que vai ser a base que a gente vai poder aproveitar muito bem a base do Cruzeiro e alguns jogadores que eu percebi que podem ser contratados pelo Cruzeiro nessa segunda divisão. Mas vai ser cascudo. Inclusive, já tem jogador, vamos dizer, acertado com a gente, mas não podemos falar. Tá, então o transferban vai ser pago por agora, né? Já tem jogador acertado com a gente. Ué, então o dia do transferban está confirmado. Ótimo. Mas isso não quer dizer que o transferban tenha sido pago, mas tem jogador que já está comprometido com a gente. Muito bem. E é para fechar, que dia que sai o anúncio da permanência do Vanderlei? Essa semana, talvez. Opa! Mas eu acho que sai essa semana. E para fechar, eu tô... Porque Everton, macarrão se come quente, se esfriar é muito ruim, meu camarada. Não adianta ficar aqui falando, vou assinar, vou sair de férias, vou não sei o quê. Precisa de antecipar etapas. Ou acerto ou não acerto, cara. Então essa semana tem que definir. Fica ou não fico? Acertamos ou não acertamos? Está muito bem encaminhado. Acho que não vai ter problema nenhum, tá certo? Mas tem que ser essa semana, porque eu vou sair de férias sem estar definido. Não tem como ser. Então tem que definir a semana. E eu acho que vai ser, final de semana, um fico bem legal. Eu estou lançando um produto, um energético, os caras têm Red Bull, não sei o quê, o meu vai chamar Pica pro Shell. E vai ter você no rótulo, Vanderlei. Um abraço, obrigado, Vanderlei. É assim, apontada pro céu, porra. Esse é Vanderlei Luxemburgo, figurais, exponencial do futebol brasileiro. Tá bem de lado, a minha tá bem de lado, pendendo pro lado esquerdo. Obrigado, Vanderlei, um abraço, beijo na família, beijo pro Fabiano também, valeu demais. Tá aí, muito obrigado ao Bruno e a todos.